Opa pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do Código Secreto do Desenho. Hoje é dia de How to Do e eu vou apresentar para vocês a estruturação bidimensional de um rosto em perfil. Bem, seguindo a mesma linha de raciocínio que nós tivemos com a estruturação do rosto frontal em perfil, nós aplicaremos toda a estruturação, todos os elementos que vocês já fizeram em aulas passadas sobre a mesma base, a mesma estruturação do crânio. Salientando mais uma vez aqui, como eu já disse na aula do Step by Step, essa é uma estruturação de um rosto base, ou seja, a partir desse rosto que ele não é assim o único rosto existente no planeta, ele é um rosto com padrões de medida que vocês poderão transformar em rostos, em variações de rosto masculino, em variações de rosto feminino. Daqui a um tempo vocês entenderão nas próximas matérias, nos próximos volumes do Código Secreto do Desenho, vocês entenderão as diferenças entre um crânio achatado, que é o braquicéfalo, um crânio longo, do olicocéfalo, o crânio médio, o mesocéfalo, as inclinações da arcada superciliar, as inclinações da mandíbula, prognatismo, retrognatismo, enfim. Essa é a estruturação de uma cabeça base, portanto, não levem essa regra como uma regra universal para todos os personagens que vocês criarem, que vocês desenharem, ok? Tá dado o recado? Vamos para a estruturação em si aqui. Bom, como eu já disse, a primeira etapa que nós temos aqui é a preparação de um rosto base, feito com todas as medidas naquele esquema geométrico apresentado na estruturação do crânio. Vocês farão no exercício de vocês também um círculo com 12 centímetros de diâmetro, uma projeção de 1/4 desse valor aqui, aliás, de 1/3 desse valor correspondente a 4 centímetros, o círculo tem 12, 4 centímetros de excesso, projeção do tamanho da mandíbula com 50% do diâmetro do círculo, ou seja, o tamanho correspondente ao raio, que no caso aqui do nosso exercício é de 6 centímetros. Já deixem a subdivisão que nós temos aqui vocês se lembram do segmento superior, segmento intermediário e segmento inferior. Então no segmento intermediário e no inferior vocês já lancem a divisão em 6 partes iguais. Essa é uma divisão matriz que serve tanto para o crânio quanto para a estruturação do rosto. E na parte anterior, nós temos parte anterior e parte posterior do rosto. Na parte anterior vocês já irão lançar a divisão em 6 partes iguais também. Primeiro elemento que nós aplicaremos seguindo a estruturação do rosto frontal, nós utilizaremos aqui a divisão intermediária. Nós contaremos de cima para baixo 1, 2 partes. Na terceira, nessa parte aqui, eu vou prolongar as retas de uma forma bem suave lá para frente. Então nós teremos já o primeiro elemento da face, que será a caixa dos olhos. E a profundidade dos olhos, onde nós definiremos também através da divisão em 6 partes. Então o que acontece aqui? Como nós já acompanhamos, já estamos seguindo uma estruturação baseada num crânio matriz, nesse crânio base, fica tudo mais simples agora, porque o olho, óbvio, ele se encaixa exatamente na fossa ocular. Então todas as coordenadas aplicadas e projetadas naquele esquema que vocês já estudaram aulas atrás, hoje fica tudo mais simples. Então essa aula acaba se tornando uma aula mais rápida, uma aula um pouquinho mais descomplicada. No primeiro momento que vocês estudaram o crânio, era uma coisa assim, um bicho de 7 cabeças, que eram muitas medidas, uma mudança praticamente na forma de vocês entenderem a estruturação da cabeça humana. Hoje não, hoje fica tudo muito mais simples, porque essa estruturação ela já vem pronta. Então para definir aqui a profundidade, nós pegaremos aqui, nós pularemos módulo 1, módulo 2, nesse espaço do módulo 2, nós projetaremos lá em cima. Então, o intervalo formado entre essa projeção do terceiro módulo e do segundo, exatamente nesse ponto nós teremos o espaço que corresponde ao olho em perfil. Vai aqui uma observação muito importante. Vocês não estudaram isso, estudarão nas próximas aulas, como eu acabei de dizer. Existem as variações da arcada e isso faz com que a projeção de toda essa estrutura dos olhos, até mesmo da maxila e do zigomático, eles se projetem um pouquinho para trás. Então isso vai ficar um pouquinho recuado em relação à parte anterior. Então nesse caso vocês vão fazer essas variações. Quando vocês fizerem essa estruturação aqui, vocês poderiam fazer esse olho um pouquinho menor. Quando eu digo um pouquinho, é dentro de um limite de tolerância, dentro de um limite do bom senso.
Se a caixa ficou com 1,3 cm na profundidade, que é a medida exata que vai dar nessa divisão, vocês poderão deixar com 1,1, 1,2, muitas vezes até com 1,4, dependendo da profundidade que esse globo ocular tem dentro dessa fossa ocular. Enfim, são as variáveis da anatomia, as variáveis da genética, que vocês têm que assimilar isso de uma forma assim, não de uma forma tão crítica como se vocês fossem um médico, um especialista, mas ter esse bom senso e saber que vocês podem aplicar pequenas variações, tomando muito cuidado com essas variações que, dependendo das variações combinadas, ou seja, muitas variações combinando no mesmo rosto, dependendo da estruturação, pode ser que fique alguma coisa fora da realidade, dependendo do exagero. Se vocês mantiverem uma tolerância mínima de um elemento para o outro, vocês não terão problema algum. Muito bem, essa vai ser a caixa do olho em que vocês aplicarão toda aquela divisão em 3 partes iguais, ou seja, no finalzinho dessa aula eu vou fazer uma apresentação um pouquinho mais rápida para definir os detalhes. Bom, próximo elemento que nós iremos aplicar é a caixa do nariz. A caixa do nariz ela fica muito simples. O espaço que sobrou aqui para baixo dos olhos até a base do círculo, ou seja, 4 módulos daquele espaço correspondente, segmento intermediário com 6 módulos. Nesses 4 módulos nós faremos a caixa do nariz, ou seja, a parte superior do nariz sempre estará acima dos olhos ou na linha dos olhos, ou levemente acima ou levemente abaixo. Nós temos que considerar que aqui depois nós aplicaremos uma curva, e essa curva ela vai acabar perdendo parâmetro. Então esse daqui é um ponto de referência que nós aplicamos, certo? Bom, altura definida, então a altura ficará entre os últimos 4 módulos dessa divisão, e nós faremos o seguinte, pode fazer mão livre mesmo. Vou considerar aqui, ó, pode ser lá embaixo, pode ser aqui, essa primeira divisão da parte anterior do rosto. Vocês dividirão em 4 partes iguais, e isso pode ser no olho, sem a utilização da régua. Vocês utilizarão 3 dessas divisões. E vocês vão escolher, por quê? Para não encostar a caixa do nariz no mesmo alinhamento da caixa dos olhos. Então vocês vão manter uma distância, tá? Então vai ser exatamente 1/4. E o que vocês farão? Vocês pegarão essa mesma medida e projetarão à frente. Aqui cabe mais uma observação importante. Vocês podem observar algumas pessoas e de repente você fala, nossa, mas o meu tio tem um nariz tão grande, o meu amigo tem um nariz tão grande. Isso é óbvio. Tem pessoas que têm um nariz mais curto, também é óbvio. Por quê? O conjunto tanto do osso nasal quanto a formação das cartilagens nasais, elas podem ser mais projetadas para frente, pode ser mais para baixo, mais para cima, mais arrebitado e mais encolhido, enfim. Essa é a caixa que vai servir para que você, no próprio exemplo desse exercício, eu amplio, dentro da estética, dentro do rosto que eu montei nesse exercício, eu amplio, ou seja, eu aumento o tamanho das cartilagens, eu mudo um pouquinho o ângulo do osso nasal. Isso vocês poderão e deverão fazer também. Ah, Osmar, eu quero estruturar exatamente dentro da medida do rosto básico que você está passando. Fica à vontade, não tem problema algum, vai ficar um rosto bacana, vai ficar um rosto muito legal. Mas essa regra, essa caixa, ela serve para que vocês tenham um parâmetro inicial para poder fazer as alterações, ok? Bom, dentro dessa caixa que vocês farão toda aquela divisão, toda a preparação do nariz em perfil, enfim, toda aquela regra que no finalzinho desse exercício eu passarei com a câmera um pouquinho mais acelerada. Bom, estruturação, deixa eu só marcar aqui, ó, a caixinha onde vai ficar, para ficar bem marcado o elemento aí no vídeo. A estruturação da boca. Primeira coisa que nós temos que fazer é considerar. Deixa eu trocar a cor do lápis aqui para não saturar tanto. Vamos considerar uma parte, 2 partes, 3 partes. Ou seja, nós temos a divisão em 6 partes. Se nós pegarmos cada 2 módulos, nós teremos 1/3, 1/3 e 1/3. No primeiro terço, vocês farão a projeção da união dos lábios. Então aqui nós teremos a união do lábio superior e do lábio inferior. E nós temos que definir a altura dessa caixa. A altura dessa caixa, vocês fizeram no exercício anterior também. Nós vamos dividir aqui em 4 partes iguais à altura. Ou seja, tem 6 centímetros, 1,5 cm. Esse espaço de 1,5 cm, vocês projetarão para cima e para baixo dessa linha. Então 1,5 cm. Pode fazer um ponto só, porque aqui não dá muita diferença se vocês... Como é muito próximo, numa reta muito longa, não vai dar uma grande diferença de paralelas aqui. E a profundidade? A profundidade é um outro detalhe importante,
Porque o lábio ele é variável, tem pessoas que têm o lábio mais carnudo, tem pessoas que têm o lábio mais fino, enfim. Essa também é uma constante, é uma variável incrível que nós temos aí dentro da anatomia. Então a sugestão, ou seja, a sugestão não, a estruturação da cabeça base, a medida que vocês utilizarão para a aplicação vai ser baseada também em um dos fracionamentos do círculo. Como vocês já sabem, não só a cabeça, mas como todo o corpo, vocês verão isso nas próximas aulas do Código Secreto do Desenho, todas as proporções do corpo, inclusive não só em medidas planas, mas a aplicação em movimento, nós utilizaremos a geometria do desdobramento, ou seja, o círculo fracionado ou o círculo replicado, nós teremos todas as proporções, inclusive de variações de alturas e larguras de corpos diferentes, de estruturações físicas, ok? Então vamos lá, qual vai ser a profundidade da boca nesse caso? Nós pegaremos o tamanho do nariz agora aqui, nós dividiremos, né, esse nariz em 3 partes iguais, ó, nós teremos 1, 2, 3 partes iguais aqui. Nós utilizaremos 2 partes aqui, a segunda parte para definir como se fosse aqui o limite anterior do lábio. Deixa eu fazer na cor mais fria aqui. E a profundidade da boca? A profundidade da boca ficará exatamente no limite anterior do olho. Então essa vai ser a caixa, a estruturação da caixa do lábio. Então ele vai invadir um pouquinho aqui nessa relação. Então é a divisão do... Deixa eu fazer só com esse azul aqui, ó. 1, 2, 3 partes. Consideraremos a segunda, ou seja, nós iremos invadir. Então isso vai coincidir certinho dentro daquela curvatura que nós fizemos aqui no crânio. Então ele vai invadir, ele vai ter um excesso suficiente para ser a parte estrutural mesmo, a parte de volume do lábio. Bom, estruturação da orelha. Onde nós aplicaremos a orelha? A orelha ela ficará com base na base do círculo. Então são medidas padrões. Isso vocês já viram no rosto frontal. E a altura dessa orelha? Ela ficará no primeiro e no segundo módulo exatamente na metade. Então essa é a altura da orelha, um pouquinho acima da linha dos olhos. E a profundidade dessa orelha? Como todos os elementos aqui, nós estamos definindo medidas baseadas no círculo, baseadas no desdobramento desse círculo. Então é um outro elemento que vai ter muita variação, não só em profundidade, em tamanho, como até mesmo no ângulo. A orelha tem muita variação. Cabe a vocês aí analisarem o elemento que vocês vão querer desenhar e brincar, lógico, com o conhecimento de toda essa estruturação aqui, vocês vão poder brincar, fazer variações, fazer orelhas maiores ou menores, enfim. Na estruturação base vamos seguir exatamente a regra. Então a profundidade da orelha aqui, ela vai ser baseada em metade de um desses módulos. Deixa eu pegar aqui embaixo para não confundir. Então nós temos 6, a metade é 3, nós aplicaremos da linha central. Deixa eu deixar um pouquinho mais forte aqui, ó. Da linha central total da cabeça, não a linha central do círculo, vocês aplicarão 3 centímetros. Deixa eu marcar 3 aqui embaixo também para ficar mais fácil. Então essa daqui será a nossa caixa da orelha. Então aqui vocês irão desenvolver todo aquele processo também, aquela divisão em 3 partes. Vocês pegarão a divisão em 4 partes aqui, vão pegar exatamente, ó, posso fazer até manual. Vamos pegar exatamente metade, fazer a projeção. Então, quando nós fizermos essa projeção, ela vai ficar muito próxima da inclinação da mandíbula. Pode ser que ela fique um pouquinho mais inclinada para frente ou para trás, mas ela vai ficar muito próxima. Vocês podem notar aí no e-book, ela tem uma pequena variação, mas isso prolongando no desenho é como se fosse contínuo. Ou seja, essa estruturação ela tem que ser da orelha sempre posicionada na parte posterior de todo o volume, ou seja, temos a parte anterior, a parte posterior, sempre na parte posterior da massa craniana, tá certo? Para que vocês tenham um resultado não só harmonioso, mas um resultado com muito bom senso em relação a todos os elementos internos que nós temos, meato, acústico, enfim. Aquilo que eu sempre digo, toda a parte fisiológica ela conta muito, não basta apenas nós distribuirmos os elementos geométricos num plano, isso é muito fácil, é muito simples, fica bonito, agrada. Nós temos que ter a preocupação, como vocês já viram na minha explicação de step by step dessa e de outras aulas, nós temos que ter a preocupação com toda a estruturação anatômica, com toda a estruturação de esqueleto e músculos. Muito bem, aplicação da sobrancelha. Para aplicar a sobrancelha, vocês terão que fazer uma estruturação simplificada da fossa ocular. Ou seja, a fossa ocular ficará
nesse mesmo espaço do olho que nós aplicamos agora, nós ocuparemos 3 partes, pulando a primeira, e o desenho dessa fossa ocular ela seria mais ou menos isso. Seria não, ela é exatamente isso, com aquela redução que nós temos aqui, projeção da parte inferior um pouquinho mais para trás, aquela diferença que nós temos entre a parte do osso zigomático da parte frontal, então sempre tem que estar um pouquinho projetado para trás, não pode ser uma curva feita no espaço inteiro, então temos que considerar isso. Aqui nós aplicaremos o que? Aquela parede da têmpora. Então a parede da têmpora ela vai pegar esse módulo, ela vai vir na altura da fossa, ela vai descer. Na verdade ela faz aquela volta, cria todo o arco zigomático, não precisa fazer todo o arco zigomático, vocês farão até metade mais ou menos desse módulo. Isso pode ser bem simplificado, tá? Só peguem o e-book aí da estruturação do crânio, recordem essa aula, mas isso é uma coisa que vocês têm que memorizar com o tempo. E para a aplicação da sobrancelha, o que vocês farão? Deixa eu trocar de cor aqui mais uma vez, para não confundir. Vocês imaginem que vocês têm aqui a parte do osso nasal, tem toda a estruturação do osso nasal. Essa sobrancelha é como se ela viesse prolongando da parte do nariz, vai ser variável de acordo com o nariz. Quando chegar na altura da arcada, vocês puxarão uma outra reta. É como se estivesse abraçando, só que eu procurei dividir com segmentos de reta, nesse caso aqui, para ficar mais simples, e ela vai descer um pouquinho sobre a linha da arcada. Então esse praticamente vai ser o desenho da sobrancelha, só que vocês aplicarão toda a parte do volume acima dessa linha, ou um pouquinho abaixo, não tem problema algum. Então o que vai acontecer? Essa sobrancelha, lógico, nós estamos tratando de um rosto sem expressão, né? Depois que eu finalizar, vocês vão ver que ela vai ter uma continuidade aqui, a linha do nariz, ele vai harmonizar bastante, mas isso tudo é muito variável, depende também da arcada da pessoa. No rosto feminino, como tem uma projeção menor de arcada, ela vai ficar um pouquinho mais para baixo, mas essa estruturação, abraçando o olho, isso vai ser um padrão que vocês irão aplicar para todos os rostos, né, que vocês desenharem em perfil. Então é só lembrar, sobrancelha sempre abraçando o limite superior, né, da fossa ocular. Vocês não vão ter problema nunca nessa estruturação. Bem, chegou a hora agora de eu fazer a finalização desse trabalho com uma câmera um pouquinho mais acelerada. O mais importante nessa aula foi justamente essa estruturação, o posicionamento. Como vocês viram, ficou tudo muito mais simples, porque nós já viemos de um crânio com toda essa estruturação. Já fizemos a estruturação do rosto frontal, que segue exatamente todas as coordenadas horizontais são as mesmas. E a aplicação das profundidades, que eu considero o assunto novidade dessa aula, que também é uma aplicação muito simples, uma aplicação racional baseada no nosso fracionamento do círculo. Ok? Vou para a câmera acelerada aqui, vou fazer a finalização, simplificando um pouquinho a estruturação de cada um dos esboços, para que vocês possam aplicar isso no exercício de vocês. Vamos lá então. Bem, essa foi a estruturação com linhas, como vocês já viram.
Eu fiz um processo usando todos os elementos aprendidos nas técnicas sobre nariz, olho e boca. Eu fiz uma forma mais rápida, mais simplificada para posicionar. E essa pegada vocês vão ter ao longo do tempo também, desde que vocês treinem, pratiquem. Eu não fiz a finalização com a parte de preenchimento da sombra, aquele acabamento para completar, né, complementar a linha valorizada, porque eu já fiz essa apresentação no rosto frontal, mas vocês utilizarão a mesma regra do movimento circular com um lápis 4B ou um lápis 6B, para que vocês tenham uma cobertura mais bacana, uma cobertura mais acabada, ok? Essa estruturação do rosto em perfil é uma estruturação simples, porém ela requer muita atenção e muito cuidado com as variações de cada um dos elementos, ok? Nas próximas aulas nós estudaremos a estruturação de crânio braquicéfalo, dolicocéfalo, mesocéfalo, as diferenças entre rosto masculino e rosto feminino. Então nessas aulas vocês verão a importância da aplicação de toda essa estruturação base. Isso fica para os próximos módulos, para os próximos volumes do Código Secreto do Desenho. Ok? Um grande abraço e até a próxima aula.